vez louvar ao Senhor com a música Sou de Jesus. Gostaria que vocês ficassem de pé para que a gente possa cantar com alegria e gratidão ao nosso Deus nesta manhã. E agradecendo todas as bênçãos por mais uma semana, né, que está se iniciando, as nossas atividades se iniciando, e que a sua proteção possa estar com todos e que possamos agradecer sempre o seu sacrifício na cruz, a esperança que temos de muito em breve estarmos ao seu lado para nunca mais separar. Essa é a razão que eu e você estamos aqui, na certeza de que Jesus vai voltar. Que possamos agradecer Ele através dessa mensagem. Dos caminhos a seguir, dois senhores a lutar. Qual dos dois irei servir? Há só uma decisão. Quantas vezes procurei os prazeres deste mundo, encontrei mil motivos pra chorar. O inimigo sempre vem disfarçando as intenções, com ciladas ao redor, ele quer me destruir. Só Jesus pode me dar a real felicidade e poder para ser o vencedor. Sou de Jesus, o Senhor da vitória, o alimento, a vida, rocha eterna da salvação. Seu amor me atraiu, deu-me paz e alegria. Eu já fiz minha escolha, sou de Jesus. Decidi testemunhar, mesmo em forte provação, rejeitando pela fé o pecado e seu sabor. No caminho de Jesus estarei sempre seguro, e assim eu prossigo ao céu. Sou de Jesus, o Senhor da vitória, o alimento, a vida, rocha eterna da salvação. Seu amor me atraiu, deu-me paz e alegria. Eu já fiz minha escolha, sou de Jesus. Mas o que eu quero do tempo, o momento é de escolher, sem temer, sem hesitar. Eu escolho Jesus, sou de Jesus, o Senhor da vitória, o alimento, a vida, rocha eterna da salvação. Seu amor me atraiu, deu-me paz e alegria. Eu já fiz minha escolha, sou de Jesus. Eu já fiz minha escolha, sou de Jesus. Amém. Vamos orar? Pai amado e querido, nós louvamos o Teu nome nessa manhã. Estamos iniciando uma nova semana e é muito bom poder fazer isso adorando ao Senhor, louvando o Teu nome e ouvindo a palavra do Senhor. Começar a semana com o Senhor é o melhor caminho que temos e nós queremos pedir a Tua bênção, a Tua unção, a Tua presença conosco aqui neste momento. Que a palavra do Senhor possa trazer bênçãos, luz para as nossas famílias, para a nossa vida
e para a glória do teu nome nós oramos. Amém, Senhor Deus. Amém. Podem sentar. Feliz sábado, povo de Deus. Vocês responderam feliz sábado ainda, tá vendo aí, ó? Bom dia, povo de Deus. Uma alegria poder estar aqui com vocês nessa manhã, viu? Começarmos juntos a semana. Uma bênção, estou louvando o nome do Senhor por isso. Nós ficamos felizes por todas as bênçãos derramadas em nossa vida, né? Eu estive no Monte Castelo alguns dois, acho que foi sábado, esse agora o outro. E lá os irmãos falaram da situação de Tatiane, estava hospitalizada, né? Nós oramos por você lá, Tatiane. Que bom ver você aqui com a gente, viu? Sejam bem-vindos aí em nome de Jesus, tá? Que Deus abençoe vocês. Ficamos felizes aí pela sua recuperação. E louvamos a Deus por todas as bênçãos que o Senhor tem derramado em nossa vida, queridos. Hoje nós vamos trazer uma mensagem. Ontem nós falamos sobre as relações de conflitos que existem dentro do ambiente eclesiástico, dentro do ambiente da igreja, que é humana, é uma instituição divina, mas é humana, é formada por seres humanos. E seres humanos são o quê? São falhos, erram, caem, são carentes da glória de Deus, mas estão aqui buscando o quê? Melhorar, crescer, se aperfeiçoar. E a reflexão bíblica tem esse objetivo, que a gente reflita, a gente se avalie e busque caminhar cada vez de uma forma melhor nos caminhos do Senhor. Pela tarde nós tivemos uma reunião com a nossa liderança e durante a reunião nós trouxemos também um conteúdo sobre conflitos no ambiente de liderança. Então esse final de semana nós estamos trabalhando essa ideia de conflitos nesses diversos ambientes. E hoje a gente vai trabalhar a realidade de conflitos que está num ambiente que também é uma instituição divina. Uma instituição que existiu antes da existência do pecado. Deus é o criador da família. Você diz amém por isso? Eu lhe pergunto, existem famílias perfeitas? Não existem famílias perfeitas. Mas a família tem problema, sim ou não? Há quem diga que a família, o conceito, não tem problema. Quem tem problema são os componentes da família. Tem gente que pensa assim, né? Mas é para a gente pensar e refletir. Uma vez eu vi um pregador dizendo assim, o casamento não tem problema, quem tem problema são os casais. Porque, olha, qual é a lógica desse pensamento? Só para você pensar comigo um pouquinho. Quem é o criador do casamento? É Deus. Quem é o criador da família? Deus erra? Deus falha? A gente entende que a visão de Deus está o quê? Está certa. Então a visão de Deus para a família é perfeita. A visão de Deus para o casamento é perfeita. Quem é que é imperfeito? Somos nós, somos os seres humanos. E a gente aqui complica um pouquinho, às vezes, o trabalho de Deus, né? Nesse cenário. Então, hoje eu vou falar um pouquinho para vocês sobre os desafios que a família tem apresentado, trazendo alguns conselhos bíblicos, alguns exemplos bíblicos desses cenários, para a gente discutir um pouquinho mais e avançar juntos nessa caminhada, tá? Eu vou só testar aqui o passador de slides, para a gente poder dar continuidade. Acho que ele não está. Agora foi. Deixa eu ver aqui. Pronto, agora vai. Então, amigos, eu quero começar a reflexão dessa manhã trazendo para vocês esse texto do livro O Lar Adventista. Eu não sei quantos de vocês aqui já tiveram a oportunidade de fazer a leitura desse livro. Eu acho que é essencial para uma família que quer realmente viver o plano de Deus, quer avançar bem dentro do ponto de vista espiritual, entendendo o propósito, a sacracidade, o plano de Deus para a realidade familiar. Você precisa ler o Lar Adventista, o livro de Ellen White, tá? E eu vou introduzir esse tema com algumas citações desse livro, para você refletir comigo. Olha que interessante ela diz aqui, ó, falando da família agora, como um projeto de Deus. Ela diz, a família foi estabelecida por Deus aonde? No Éden. Antes da queda, como uma das primeiras instituições divinas. Foi ordenada pelo céu como o quê? Como uma bênção para quem? Para toda a humanidade. A família é uma bênção. Você diz amém por isso? Esse é o plano de Deus. Olha esse outro texto aqui de Ellen White. O propósito de Deus para a família era que o lar fosse um símbolo do quê? Do próprio lar celestial. A atmosfera da sua casa deveria ser a atmosfera de onde? Do ambiente celestial. E quanta felicidade, quanta harmonia, quanta paz não existiria nos ambientes familiares se esse princípio fosse aplicado à nossa vida cotidiana, ou se nós pelo menos tentássemos um pouquinho mais fazer disso uma realidade em nosso ambiente doméstico. Ela vai dizer aqui, ó, o relacionamento entre marido e esposa deveria representar a união de Cristo com quem? Com a sua igreja.
Cristo ama a igreja, se entrega por ela, se doa por ela, investe nela, passa tempo com ela, cuida dela. A Ellen White diz que por débil e defeituosa que seja, então ela reconhece que a igreja tem suas debilidades e seus defeitos. Ela ainda é a menina dos olhos de quem? De Deus, e é o objeto, o organismo na terra, ao qual Deus confere sua suprema atenção, ou seja, os olhos de Deus estão na igreja. Os olhos de Deus estão aonde também? Na família, que é a célula máter da sociedade e a célula máter da igreja. Com a igreja que tem famílias fortes, se torna uma igreja o quê? Uma igreja forte. O segredo da força da igreja está na família da igreja, nas famílias da igreja. Para você pensar comigo, olha esse outro texto. O desejo de Deus para a família. Deus deseja que as famílias da terra sejam uma demonstração do que o evangelho pode realizar aonde? Na vida humana. Se eu olho para esse texto, eu interpreto ele da maneira certa, eu vou entender que o lar é um ambiente de formação. Você diz amém por isso? O lar precisa ser um ambiente de regeneração, de restauração, de transformação. Esse é o plano de Deus. É um ambiente onde nós nos desenvolvemos e exploramos o melhor do nosso potencial. Esse é o plano de Deus para onde? Para a família. Eu pergunto, há algo de errado nisso? Você entende, para você perceber um pouquinho comigo a realidade? Ela diz mais, um lar bem dirigido é um poderoso testemunho em favor do quê? Em favor da verdade. É um exemplo do plano de Deus para a humanidade. É uma família que vive esse plano na sua prática e é um testemunho público do plano de Deus para o ser humano. Ela diz mais, o lar cristão bem ordenado e bem disciplinado é uma das mais eficazes representações do cristianismo prático. Nós temos uma bagagem teológica e teórica, um conhecimento cognitivo do cristianismo, mas o cristianismo também é o quê? É prático. A experiência diária, a aplicação à vida, conhecer teologia, teoria e não aplicar isso à vida, não faz sentido. E ela vai dizer aqui que é o cumprimento do plano de Deus para onde? Para a humanidade. Você começa a perceber que algo tão grandioso, apesar de muitas vezes num pequeno círculo, que é o núcleo familiar, é impactante, e pode fazer a diferença para toda a sociedade, aquilo que a gente vive nas famílias. Essa é a realidade do plano de Deus, e você deve perceber que o inimigo também sabe disso, e por isso a família tem sido alvo de tantos ataques. Vá pensando comigo um pouquinho mais. Alguns desafios que a família contemporânea brasileira tem enfrentado. Primeiro, a família brasileira tem sido movida a se adaptar às mudanças sociais e culturais todos os dias. Os padrões, os pensamentos, as ideologias. Você tem desafios hoje que são políticos, ideológicos, tem as questões de comportamentos, coisas que hoje a gente vivencia que no passado seria uma coisa absurda e a gente vê hoje nessa realidade. Muitas dessas situações, ideologias conflitantes, aquilo que é o modelo judaico-cristão da família como nós entendemos a partir de uma perspectiva bíblica e teológica, de uma teologia bíblica. Então são vários os desafios. A evolução, por exemplo, dos papéis de gêneros, a diversidade de modelos familiares hoje. Você vê, na Bíblia você tem um núcleo familiar estabelecido, modelo judaico-cristão. Mas hoje você vai ter família, se você procurar definições de família, inclusive na legislação brasileira, você vai ver uma infinidade de coisas, que tem coisas que você diz, isso aqui é família mesmo? A ponto de você ter definição de famílias de uma pessoa só. A legislação brasileira ampara isso. Para você entender núcleo familiar como uma pessoa só. Então você vai perceber uma grande infinidade de ideologias, de tentativas de minar esse plano divino da realidade familiar. Então já falei um pouquinho sobre isso aqui, vou passar. Você tem ali famílias monoparentais, homoafetivas, que são desafios enfrentados na sociedade, que às vezes em alguns aspectos, e alguns desses itens, nem todos, mas alguns itens desses, conflitam com a visão de Deus na Bíblia para a realidade da família. Então, além desses desafios, temos os desafios de cultura, certo? E a gente vai olhar, por exemplo, a sociedade falando da igualdade e dignidade de todos os membros da família, que é um princípio necessário, sim ou não? É necessário, certo? Mas, independentemente, ele diz aí de sua orientação sexual, gênero e configuração familiar. Então, aqui eu tenho um elemento social e a gente percebe que tem coisas que vão conflitando com a realidade do plano divino para a realidade familiar.
Desafios particularmente em relação à seguridade social, ao serviço, acesso à saúde, educação de qualidade, isso é necessário. Enfrentamos aí contextos de fragilidade social que certamente podem afetar a estabilidade e o bem-estar dos membros da família, além dos desafios éticos de direitos às crianças, adolescentes. Você tem tudo isso aí hoje. Até quem é pai, quem é mãe hoje vai saber melhor do que eu isso. Ainda não sou pai de pet apenas, mas você vai perceber que os desafios na criação de um filho hoje são gigantescos, inclusive pelas questões legais. Quem criou um filho no passado e cria um filho hoje, é totalmente diferente. A relação familiar mudou, as colocações são diferentes, a maneira como a sociedade orienta é diferente, o tipo de orientação que ele tem na escola é diferente da que ele recebe em casa, na igreja, na internet, é diferente. O acesso está em todos os lugares, em todo o tempo, e os perigos vêm junto com eles. Então, tudo isso são realidades que afetam a família. Pastor, eu não posso dizer que a família é alheia a essas influências, porque ela está na sociedade e a gente está sendo influenciado por situações dessa natureza todo o tempo. Tem um ramo da sociologia que é conhecido como a sociologia do crime, certo? E esse campo de estudo, em alguns teóricos desse campo de estudo, vão utilizar, por exemplo, a expressão da família como um ambiente criminógeno. Criminógeno. Quem teve acesso a esse tipo de conhecimento sabe o que eu estou lhe dizendo. Não há uma supervisão de fora, entre quatro paredes, você não tem uma fiscalização do que se acontece. E aí o que Deus estabeleceu como plano acaba sendo afetado pelo que o ser humano faz longe de Deus. E olha que interessante, algumas teorias que tem dentro dessa vertente de estudo, para você pensar comigo. Só para vocês terem noção. A teoria da aprendizagem social, ela vai sugerir, por exemplo, que o comportamento criminoso é aprendido através da interação com os outros, incluindo com quem? Com os familiares. Então ela vai partir daquilo que acontece no ambiente familiar que está desregulado, e como isso vai afetar aquele indivíduo lá na frente, que vai afetar onde? A sociedade. Olha que interessante para você avaliar comigo. Outra teoria, que é a teoria do controle social, propõe que a falta de controle e supervisão familiar contribui para o comportamento quê? Delinquente. Isso aqui é verdade para vocês, sim ou não? Analise. Aqui ele trabalha como teoria. Se é teoria, não tem ainda uma comprovação, é teoria, mas existe esse ramo teórico que vai induzir isso. Você pode avaliar e pensar comigo se faz sentido. Teoria da tensão sugere que a tensão e o estresse familiar podem levar ao quê? Ao comportamento criminoso. E quantas vezes você percebe situações na sociedade de crianças que foram abusadas e futuramente se tornam o quê? Abusadores. Crianças que eram violentadas e depois estão fazendo o quê quando adultos? Violentando. Então são teorias que têm uma fundamentação com o histórico, com pesquisas nesse sentido para estar falando sobre isso, tá? Fatores que influenciam o ambiente criminoso ainda, o comportamento criminoso, a pobreza e desvantagem socioeconômica, as dificuldades de apoio e recursos, a violência intrafamiliar, a exposição à violência doméstica pode aumentar o risco de comportamento agressivo e criminoso. Quando os pais são muito agressivos, aquele clima pesado, briga para lá, para cá, isso aqui pode influenciar a criança, certo? A falta de supervisão e controle parental, os modelos de comportamento que são vistos dentro do lar, vão ser reproduzidos no futuro na vida do indivíduo. Há marcas que são carregadas para uma vida inteira, na vida de uma criança, de um jovem, que vão passando por isso. Então, esses são desafios externos. A gente está falando daquilo que a sociedade está mostrando de ambientes externos. Agora, pastor, quais são as motivações, quais são as razões que têm existido para os conflitos internos? Porque, além do desafio externo, nós temos um problema que é quando a gente está implodindo a família. Quando o problema está começando onde? De dentro. Quando o ambiente interno é que está gerando o problema da toxicidade das relações, que é outro problema que a gente enfrenta, outras realidades. Então, quais são os principais motivos que têm tornado, infelizmente, a família? Veja, eu comecei essa mensagem falando a vocês do plano de quem? De Deus. Agora eu estou trabalhando a realidade que está acontecendo aonde? Hoje. Vamos pensar um pouquinho comigo, tá? Ainda vou voltar um pouquinho aqui para fundamentos do lar cristão também. Ellen White dizendo aqui, ó, sobre diferenças de opinião. A gente falou disso ontem no ambiente de igreja, mas no lar também não é muito diferente essa realidade. Inclusive eu mencionei isso ontem, tá? Diferença de opinião, geram conflitos na família, sim ou não? Sim, claro que gera. Aí ela diz aqui, ó, a harmonia do lar muitas vezes é perturbada
por diferenças de opinião, mas se a lei do amor e da bondade dominar, o que é que vai acontecer, diz ali? Essas divergências serão superadas sem causar o quê? Danos permanentes. Olha que interessante. As divergências existem no lar, sim ou não? Agora, a maneira como lidamos com ela é que vai determinar a extensão dos danos, o alcance, o potencial das situações danosas para a vida do indivíduo e da família, certo? Quais são os exemplos bíblicos que a gente pode citar? Gênesis 27, 1 a 46. Vocês conhecem a história, não preciso entrar em detalhes dela, mas aqui você tem Rebeca e Isaac tendo opiniões diferentes sobre quem deveria receber a bênção paterna, e gerou ali um grande conflito familiar que durou gerações. Para você perceber as diferenças de pensamentos e opiniões, como isso vai afetando situações. Quais são os conselhos bíblicos para lidar com essas situações de dificuldade de opiniões? Primeiro, Provérbios 18:13 vai nos ajudar a perceber que precisamos aprender a buscar e entender o ponto de vista de quem? Do outro. A nossa tendência é buscar olhar só para a nossa visão, a nossa opinião, e como eu disse ontem, eu vou repetir hoje. Tem gente que infelizmente pega uma opinião baseado naquilo que ele percebe de uma realidade, que ele entende e acha que é o todo, e às vezes é só um pedaço da figura, e faz disso um cavalo de batalha, cria uma guerra no contexto, e ali o conselho bíblico é: ouça o outro. Ouça o outro. Escute o outro. Entenda o outro. Se coloque, seja empático à realidade do outro antes de poder tomar uma decisão. Segundo aspecto, seja paciente e tente encontrar o que é o meio termo de escuta, tente ajustar, tente encaixar o processo. Não saia determinando as coisas de uma vez, dizendo que é assim. Isso não resolve nada. O conflito continua lá, as mágoas continuam lá e só se prolongam e postergam. A ideia é que você tente entrar em harmonia, em concílio. Essa é a ideia. Certo? Priorize a paz e a harmonia. Salmo 34:14 vai enfatizar essa realidade. Então, para que você perceba que a Bíblia vai nos dando orientações práticas simples, pastor, mas diretas, e o incrível é que a dificuldade da gente muitas vezes é fazer o óbvio. Às vezes o óbvio é o que vai mudar a diferença, é o que vai fazer a diferença, e a gente tem dificuldade para fazer o óbvio, de aceitar o óbvio e tentar fazer o que é correto. E por isso a gente complica as coisas, sabe? Outro problema que a gente vai ver muito, que geram conflitos no ambiente familiar internamente, são os conflitos de comunicação, certo? Quando a comunicação é deficiente. Ellen White diz aqui no Lar Adventista: muitas famílias têm sofrido em virtude de falta de palavras bondosas e o que mais? De simpatia. Olhe, para condenar, para atacar, para soltar os cachorros, como a gente diz a história, a gente é rápido. Mas menino, para reconhecer, para valorizar, para falar palavras bondosas, é desafiador. Você já fez o exercício de falar palavras bondosas para as pessoas? Tem gente que fica surpreso. Você começa a dizer que a pessoa é amável, que a pessoa é boa, que a pessoa é generosa, que você está feliz pela presença dela, que ela faz a diferença. Rapaz, as pessoas se espantam. Porque elas estão acostumadas com o quê? Começa a falar palavras boas para as pessoas, para você ver como as pessoas ficam meio assustadas, que não estão acostumadas com isso. Você ouve 10 elogios de uma situação e uma crítica. A sua mente se foca onde? Aí você perde o sono, fica com raiva, fica ali, aquele negócio não sai da sua cabeça. 10 elogios, mas você só foca onde? É humano. Então, aqui ela está dizendo, recheie o seu lar de palavras afáveis, bondosas, simpáticas, carinhosas. Isso vai mexer na atmosfera do seu cenário e vai tornar a sua família um lugar de bênçãos. Palavras essas, ela diz que são como orvalho e suave chuva para o quê? Para a alma, para a vida, para a pessoa, para o indivíduo. São orvalho, quando você está naquele calorzão de Fortaleza, que ninguém conhece o que é calor, né? Quando vem aquela chuvinha assim leve, quem gosta de correr sabe o que é estar correndo ali, vem a chuva no meio da corrida, é um negócio bom demais. É diferente o processo, entende? Para você perceber a realidade. Jacó e seus filhos, Gênesis 42, 1 a 38, vai falar da comunicação eficaz entre Jacó e seus filhos, naquela situação que nós conhecemos, de José ali, tentando, naquele cenário ali. Então, a comunicação ali era turva, então isso vai gerando tensões, vai gerando complicações, eles vão tendo dificuldade de entender e vai ficando com medo e interpretando. Quando a gente não tem uma comunicação clara, se gera má interpretação, se gera confusão, se gera medo, se gera desespero, se gera sentimento. É complexo a situação,
Certo? Então vamos pensar nisso. Raiva, tristeza, desconfiança, confusão, são muitas vezes o que vem no cenário de comunicação que não é complexa. Conselhos bíblicos. Provérbios 15:1 diz o que, querido? Você conhece? A resposta branda faz o quê? Desvia o difícil é a gente querer dar uma resposta branda quando o furor vem, né? Esse é o difícil. Oi, filho, tu é assim, assim, assim. É porque você não é nada de desculpa o indivíduo está dizendo. E muitas vezes quando o ataque vem, está falando muito mais do indivíduo que de você. É a interpretação dele sobre você, não é o que te define. A gente às vezes pega aquilo como se fosse a nossa definição. E por isso que a gente se chateia, aí quer responder, é pior. Mas quando ele está ali atacando a partir da perspectiva de quem? Dele, não é da sua perspectiva. É a ideia dele sobre você, não é o que você realmente é. E diferenciar isso na nossa cabecinha é difícil. Mas ele vai dizer aqui, ó, a resposta branda desvia a ira, mas a palavra dura suscita o quê? Aí o furor vem, aí você responde com dureza. Qual é a reação que vem depois? O feedback vai ficando cada vez pior. E aí o negócio fica daqui a pouco insustentável. E tem gente que vai e descontrola e vai para uma agressão. E é terrível. Efésios 4:32 vai nos ajudar a orientar, a falar com gentileza e respeito. Provérbios 18:13 a nos ajudar a ouvir atentamente e tentar entender o outro. São conselhos simples, mas que fazem diferença para a gente pensar a nossa realidade, queridos, e avançar juntos, tá? Olha esse outro texto, para a gente pensar aqui, outro item. Expectativas não atendidas. Quando o comportamento ou desempenho de um membro da família pode gerar frustração e conflito. Olha, meu marido precisava ser mais firme para tomar uma decisão dessa. Não, porque a minha esposa, ela não me cuida de mim como ela deveria cuidar. Não, porque o meu filho... E a gente está olhando sempre para quem? Nunca é a gente. Sempre é o outro. E aí a gente cria expectativa. Há quem diga que o problema da expectativa não está em quem a recebe, está em quem coloca. Porque quem criou a expectativa sobre algo foi quem? Foi você. Você criou a expectativa sobre algo. Aí você se frustra porque a sua expectativa, que é de quem? É sua, não foi o quê? E fica com raiva de quem? De quem é o problema? O outro não tem controle sobre a sua expectativa. Quem tem controle sobre a sua expectativa é quem? De quem é o problema da expectativa? Avalie se faz sentido para você pensar. É melhor não colocar expectativa, você faz sem esperar. E aí você é abençoado. Porque o que vier é lucro se você não está esperando nada, entende? Já melhora um pouquinho o cenário, para você avaliar comigo, tá? Você tem a situação de Eli e seus filhos. Claro, o contexto ali era religioso, mas é de se esperar implicitamente no texto bíblico ali, que havia uma expectativa sobre esses filhos que não foram atendidas ali, dentro do contexto sacerdotal. Houve um castigo, houve uma punição divina, como nós conhecemos a história, graves consequências. E realidades assim são presentes nessas realidades, porque geralmente o que é que acontece no cenário de expectativas que não são atendidas? Decepção, frustração, tristeza e o que mais? E aí, por causa da expectativa que você criou, não foi atendido, você fica frustrado, você desanima. E esse sentimento é lançado, é vomitado em cima de quem? De toda a sua família. Eu lhes pergunto, a pessoa vai poder controlar a sua expectativa? Essa é uma decisão que está sob o seu controle. A maneira como você reage àquilo que você mesmo idealiza. Pense nisso um pouquinho para a gente poder refletir junto se faz sentido para você. O lar adventista diz aqui, ó. Olha Ellen White falando. Há muitos que têm ideias românticas e estão continuamente alimentando esperança de um futuro imaginário feliz que nunca o quê? Olha, e aí a gente tem que ser realista, certo? Tem coisas que vão melhorar, tem coisas que vão mudar, mas tem coisas que não vão mudar. Tem coisas que você vai precisar aceitar como são para viver melhor e trabalhar a partir da realidade delas. Entendeu? Tem aspectos no integrante da sua família que podem ser melhorados e mudados. Mas se a sua vida for ficar vivendo a expectativa de tentar mudar o outro o tempo inteiro, você vai viver uma vida de frustração e amargura. Esse é o cenário. Então é melhor você aceitar as coisas como são e dar a sua contribuição e continuar vivendo e seguindo e buscando melhorar aos poucos, mas sem a expectativa, mas seguindo em frente e confiando na providência divina. É mais futuro, certo? Os planos de esperança acariciados resultam em desapontamentos. Ellen White está falando sobre isso para a gente pensar. Conselhos bíblicos. Primeiro, Romanos 3:23.
reconheça que ninguém é perfeito. Você lembra do que está escrito em Romanos 3:23? Todos nós somos carecedores do quê? Da glória de quem? Todos nós somos falhos, humanos. Seja grato pelo que você tem. Aprenda a perdoar e a não guardar ressentimentos. Tem explosões e brigas dentro de uma casa. Você às vezes tocou numa situação, o indivíduo está pensando naquele botãozinho ali. Só que o problema é muito maior. Às vezes está uma vida, você acionou um gatilho de um problema que está desde o início do casamento. Então, você percebe uma desproporcionalidade no conflito. Porque o que você fez é tão pequeno diante do cenário inteiro. E quando você vai olhar a realidade, a briga toda está girando em torno de uma situação que é muito maior do que essa. Vá pensando comigo nesses cenários, tá? Alguns aspectos também que podem nos afetar são valores e crenças. O desrespeito a esse tópico de valores e crenças geralmente também vem acompanhado por conflitos. A ideia de que valores diferentes sobre fé, religião, adoração também tem gerado separação. Qual a melhor maneira de educar os filhos nos caminhos de Deus? Que ambientes essa criança vai frequentar? Que tipo de cenários você como marido, como esposa deverão estar ambientados ou vivenciando para que, então, tudo isso vai ter a ver com aquilo que impulsiona os valores, os princípios, a sua maneira de ver a fé, a religiosidade, tudo isso está vinculado a essa realidade. Geralmente esse item traz conflitos internos, desapontamento, frustração e raiva. Quais são os conselhos bíblicos, pastor? Romanos 12:2. Não vos amoldeis ao padrão do quê? Primeiro ponto. Deus já tem um padrão ideal para o cristão. Sim ou não? Segundo aspecto, prioriza os valores bíblicos. Mateus 6:33. Você lembra do texto? Buscai, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua, e todas as outras coisas serão o quê? Aí você vai para o terceiro item. Priorize os valores bíblicos. Aí seja respeitoso e gentil com aqueles que têm valores diferentes. 1 Pedro 3:15-16. E buscar a orientação bíblica para tomar decisões, ao conselho de Provérbios, para você pensar a realidade dos conflitos na sua família. Ainda no livro Lar Adventistas, Ellen White diz aqui, o marido e a esposa devem cultivar o quê? A mesma fé, os mesmos princípios de obediência. A unidade do lar depende da unidade em quem? Isso é para você pensar, avaliar a realidade na escolha, no processo. Não, já estou casado, então como vão lidar com as situações e encontrar consenso? Para que a família avance, cresça, certo? Aos conflitos geracionais também, diferenças de perspectivas, percepções, métodos, interpretações. Vejam, você tem diferentes maneiras de enxergar uma situação. Você tem diferentes maneiras de resolver uma situação. A maneira que se resolvia no passado não é a mesma de hoje. O método que se usava antes não é o mesmo de hoje. Então, ali você tem às vezes integrantes de várias faixas etárias diferentes. Você tem aqui um indivíduo que nasceu não era digital. Tem outro que não sabia nem o que era a datilografia, né, que chamava. Você tem gente das duas. Aí você tem isso tudo no mesmo ambiente. E querer que seja igual ou lidar da mesma forma é impossível. Então, às vezes, você vai ter que encontrar caminhos para melhorar e trabalhar de uma forma que tenha menos tensões. Eu tenho aqui na família de Davi, o exemplo de Davi e Absalão, onde aqui houve uma disputa. Absalão, a disputa foi envolvendo política, envolvendo família, envolvendo aspectos culturais, uma disputa familiar que afetou todo o reino de Israel. Você percebe aqui nesse cenário, Absalão dizendo, quem me dera ser o juiz nessa terra. Eu queria julgar do meu jeito, a maneira que o meu pai está fazendo é diferente do que eu faria. Era a visão de Absalão. Aqui está presente frustração, desrespeito, desapontamento, incompreensão. E tudo isso faz parte dessa realidade de conflitos geracionais. Alguns conselhos bíblicos. Provérbios 17:6 diz que a coroa dos velhos são o quê? Os filhos dos filhos, os netos. A descendência, a posteridade. O fruto, a felicidade das pessoas quando vão avançando na sua vida, é ver aquilo que eles construíram e o legado deles está onde? Na família. Olha que interessante. 1 Timóteo 5:1-2 vai falar sobre honrar e respeitar os mais velhos. Provérbios 4:1-9 vai falar sobre buscar orientação e sabedoria dos mais experientes. Efésios 4:2 vai falar de ser paciente, compreensível, com as diferenças de opinião. Então é para a gente pensar, refletir a realidade da família, ok?
Problemas financeiros. Aqui está o calcanhar de Aquiles também de muitos lares. E eu quero dizer para vocês que famílias têm se destruído por má gestão dos recursos financeiros. Essa é uma realidade que acontece. Problema financeiro gera ansiedade, estresse, medo, desespero, insegurança, desconfiança. Tudo isso é oriundo do problema da má administração dos recursos do lar. Reflexões proféticas sobre isso. Ellen White dizendo: muitos vivem apenas para satisfazer o gosto, a ostentação e o orgulho. Desperdiçam seus recursos e privam-se a si mesmos e a seus filhos de muitos confortos. Não administram bem, gastam mais do que ganham, vivem uma vida para tentar mostrar algo que não está dentro da sua possibilidade financeira para aquele momento, e acaba se privando de coisas melhores, porque não tem uma administração saudável dos seus recursos. A verdadeira economia é uma das mais valiosas lições, ela diz, a ser aprendida onde? Na vida. Na vida. Outro aspecto é esse aqui, importantíssimo. Se tem algo precioso, valoroso, que você pode ofertar a alguém, queridos, é o seu tempo. Olha, ofertar o seu tempo é mais importante que você ofertar o seu dinheiro. Até porque, para conseguir dinheiro, você tem que investir o quê? É tempo. Tempo é uma coisa preciosa que você investe nas pessoas. E ninguém gosta de perder o quê? Essa prática envolve sentimentos de abandono, desvalorização, indiferença, distanciamento entre os membros. É preciso haver tempo em qualidade, quantidade, investidos aonde? Na família. Não é só qualidade, é qualidade e quantidade mesmo. Porque tem gente que diz, não, é só tempo de qualidade, mesmo que seja pouco. Não, não é bem assim não. É tempo com qualidade e quantidade mesmo. Tem que investir tempo na família. A família tem que ser prioridade. Essa é uma realidade que a gente precisa lutar e pelejar por isso. E uma prova viva disso está no cenário bíblico. Ali o exemplo de Marta e Maria. Vocês lembram da cena? Uma desesperada para fazer as coisas e a outra onde? Aos pés de Cristo. E gerou-se um conflito ali por questões de quê? De prioridade. Uma escolhe o que é mais importante e essencial. E Deus disse para ela ali, esse é o caminho mesmo, eu não vou repreendê-la por isso. Então é para você pensar no que de fato é essencial. Então a falta de tempo e atenção vai levar a estresse, exaustão, frustração, ira, tristeza e desânimo. Eu pergunto, é isso que você quer para a sua vida e para a sua família? Esse cenário que você espera para a sua realidade familiar? Eu acredito que não. Então nós precisamos investir e priorizar, certo? Ainda sobre esse tema, Ellen White diz assim, muitos pais sacrificam o convívio com seus filhos, entregando-se inteiramente aos negócios, deixando os filhos à mercê de quem? De estranhos. Aí lá na frente, se arrepende. Quantas vezes a gente senta para dialogar com pais e mães, arrependidos pelos caminhos que escolheram, por rotas, porque pensavam estar fazendo melhor e na verdade estavam invertendo algumas coisas, e lá na frente sentiram. Eu ouvi mães dizer para mim, pastor, eu daria tudo que eu tenho hoje para que o meu filho estivesse nos caminhos do Senhor, e ele não está. A gente constituiu um excelente padrão de vida, mas com uma família totalmente longe do Senhor. Hoje eu trocaria tudo isso, pastor. Foi a fala que eu ouvi. É triste, mas é uma realidade que nós temos enfrentado nas famílias. Para que você pense comigo. Ela disse que os filhos crescem nessa situação sem guia, sem conselho e expostos o quê? E de quem é o dever de formar? A família. De quem é o dever de capacitar? A família. Quem é o dever de preparar? A igreja ajuda, mas o dever é de quem? É do lar, é da família. Pense comigo nisso, tá? Diferença de personalidade, não respeitar diferenças que temos, porque se você tiver, não sei se alguém aqui tem filhos gêmeos. Se alguém aqui tem filhos gêmeos, você vai perceber. Eles podem até ter os traços físicos incrivelmente semelhantes, mas geralmente são bem diferentes um do outro. Não são iguais. E aí você percebe que cada um tem uma personalidade, uma individualidade, certo? E quando a gente não respeita isso, não tenta trabalhar cada um dentro da sua realidade, isso é violento, isso gera tensão, conflito, insensibilidade a essa realidade. Tem sido motivo para muitas, não são poucas não, muitas desavenças no ambiente familiar. Eu lembro a vocês desse exemplo clássico das Escrituras Sagradas, Jacó e Esaú. Pensam nessa história.
Esaú era um homem do campo, diz a Bíblia, mas Jacó era um homem o quê? Pacífico. Cada um tinha um jeito de ser diferente. Eram distintos. Olha as realidades bíblicas mostrando que essas diferenças têm que ser administradas de forma positiva, porque diferenças de personalidade podem gerar conflitos internos, frustração, desapontamento e raiva nas pessoas. E quantas vezes a gente está vendo indivíduos que passam a vida inteira amargurados por essas situações, essas realidades, para você pensar comigo. Conselhos bíblicos: reconheça e respeite as diferenças de personalidades, busque entender e apreciar as forças e fraquezas dos outros, seja paciente e gentil com os outros. O lar adventista diz: os que se unem em casamento podem possuir hábitos, educação e traços de caráter muito diferentes, mas pela graça de Cristo podem viver como? Em paz, em amor e em unidade. Diga amém por isso. Para você pensar comigo. Outro aspecto extremamente necessário e importante são os conflitos de poder dentro da família. Luta por controle, mando, respeito, autoridade também é fator motivacional para conflito. Eu volto ao exemplo de Absalão e quantas situações negativas ali, ira, frustração, medo, ansiedade, traição, são gerados nesse cenário. E eu lhes pergunto: há situações semelhantes acontecendo nas famílias ainda hoje, sim ou não? E não são poucas, irmãos. E sabe o que é mais triste, para a gente refletir um pouquinho e pensar? É que não é só a família dos descrentes que está passando por isso. As famílias cristãs estão vivendo cenários muito semelhantes. Em tese, aquilo que nós conhecemos deveria estar produzindo um ambiente totalmente diferente da nossa realidade. Era para que as nossas famílias fossem o modelo das famílias de onde? Lá de fora. Era para que eles pensassem no referencial. Quando eu estou procurando um modelo de família bem estruturado, feliz, bem relacionado, bem integrado, um pedacinho do céu na terra, eu estava olhando para onde? Para as famílias de igrejas. Só que os cenários, infelizmente, não têm sido esses da realidade. Conselhos práticos, para que a gente pense. Nunca é indicado que a esposa procure dominar o marido, nem que o marido trate a esposa com rudeza e severidade, como se fosse o quê? Seu Senhor. Isso bota o quê na relação? Equilíbrio. Não é sobre quem manda, é sobre como se administra. É parceria, é cumplicidade. Vocês não são inimigos uns dos outros. Vocês são parceiros numa guerra. São do mesmo time que está numa guerra espiritual. E é isso que às vezes a gente custa a entender. Então é para a gente pensar um pouquinho nisso, tá? Trauma e estresse, que pode afetar a dinâmica. Eu olho para a situação de Jó e às vezes, queridos, tem situações na nossa vida que são extremamente desafiadoras e desastrosas, que simplesmente acontecem. Jó estava lá em paz. Era um homem de confiança, de fé, de comunhão, que tinha um bom relacionamento com quem? Com Deus, com a palavra. Era um homem que orava por sua família, era um intercessor, que vivia a sua realidade. Sim ou não? Vivia essa realidade. Jó era esse homem. Mas eu olho para a palavra de Deus, e Jó 1:20 vai dizer que ele se levanta, rasga o seu manto e rapa a cabeça em sinal de tristeza. Porque a família dele foi afetada por uma tragédia gigantesca. Vocês sabem ali que o homem perdeu tudo. De familiares a saúde, tudo. Mas a fé dele continuou o quê? Continuou lá, inabalável no Senhor. Trauma e estresse vão gerar dor, tristeza, desespero, pânico, ansiedade. Ellen White diz: as aflições e provações que se abatem sobre o lar podem, e eu queria que você glorificasse a Deus por isso, podem ser transformadas em bênçãos, diga amém, se forem recebidas com espírito de humildade e o quê? E submissão. Tem coisas que a gente não espera, a gente não quer, mas chega. E nós não temos controle sobre elas. Tem situações que simplesmente vêm. A vida é um caos, é um fato. Mas a forma como lidamos com ela vai fazer a diferença.
E o cristão tem uma premissa extraordinária. Ele não está sozinho. Você não está sozinho na batalha. Diga amém por isso. Você não está só. Você não está só. Eu quero finalizar de novo com esse texto. Finalizei ontem com ele de manhã, de tarde, vou finalizar com ele hoje de manhã de novo. O segredo para a sua família estar bem. O segredo para você viver um relacionamento familiar extraordinário. Família para a sua casa ser um pedaço do céu. O segredo para a sua família ser um lar de bênçãos. Está aí. Se possível, no que depender de você, busque ter paz. Busque ter paz com seu marido. Busque ter paz com a sua esposa. Busque ter paz com seu filho, com a sua filha, com seu irmão, com a sua irmã, com seu pai, com a sua mãe. Busque ter paz com seus parentes. Busque ter paz na sua casa. O único ser que está tentando destruir de fato a família é o diabo. Está regimentando o mundo contra a família. Mas a família é plano de Deus. A sua família é propósito do Senhor e é o seu mais precioso bem. O seu bem mais precioso não é sua casa, não é seu carro, não é seu smartphone de última geração. Seu bem mais precioso não são suas roupas que você usa, não são os lugares que você adquiriu, não são as viagens que você tem, não são as memórias que você colecionou. Seu bem mais precioso é o seu lar, é a sua família. Cuide desse rebanho, cuide desse presente que Deus lhe deu, que é a sua família, em nome de Jesus. Nós vamos louvar juntos nesse momento. Vou pedir um hino que você pense aí sobre as famílias. Eu não combinei com vocês, mas pronto, amor no lar. Eu queria que você se colocasse em pé nesse momento. No final desse louvor, nós vamos fazer um momento de oração e consagração para as famílias. Eu acredito que a sua família tem desafios a enfrentar, sim ou não? E eu creio que Deus, Ele quer abençoar a sua família nessa manhã. Eu queria que ao final dessa música a gente viesse aqui para mais perto, aqui para frente, para a gente colocar a nossa família aqui juntos, no altar, diante do Senhor. Então, ao longo da música, se você quiser vir, você pode ir vindo e a gente vai aqui no final fazer um momento de oração pela sua família, pela sua casa. Eu não sei que tipo de conflitos você tem enfrentado. Eu sei que Deus quer derramar grandes bênçãos na sua família. Eu sei que Deus quer que o seu lar seja um pedaço do céu, porque esse é o plano dele para a sua família. Amor no lar, Marquinhos. Você conhece, louvo, que isso é o que Deus deseja para nós. Tudo é belo ao teu redor, com amor no lar, a beleza em cada flor, com amor no lar. Esse amor promove paz, toda saúde e vida traz, sempre amor no lar, com amor, não há dor, não há pesar, com amor no lar, nossa vida tem prazer. Feliz com a
deseja que a nossa família seja uma família de bênçãos. Eu queria que você fechasse os seus olhos nesse momento, abrisse o seu coração ao Senhor, aí onde você está. Você conhece a luta interna da sua família, a dor que se passa, as lutas enfrentadas. Coloca nas mãos do Senhor. Eu vou dar um minuto para você fazer a sua oração silenciosa nesse momento, e aí a gente faz o momento final aqui, tá bom? Pode fazer sua oração nesse momento. Coloca nas mãos de Deus os desafios que vocês estão enfrentando. Sejam eles financeiros, espirituais, relacionais. Deus é o maior interessado na vitória da sua família. Foi estabelecida para ser uma bênção. Peça a Deus que abençoe seu esposo, sua esposa, seu marido, seus filhos, os planos. Peça a Deus para que o propósito deles seja uma realidade no seu lar. Que o seu lar seja um lugar de santificação. Que o seu lar seja um lugar de transformação. Pai amado e querido, nós estamos aqui na Tua presença nesse momento. Sabemos que a família, Senhor, vem enfrentando desafios gigantescos. Ela vem sendo atacada por fora e às vezes nós não percebemos e atacamos por dentro. Hoje nós falamos sobre os conflitos que os lares vêm enfrentando, que as famílias vêm enfrentando, e estamos aqui rogando pela misericórdia e pela graça do Senhor sobre nós. Que o Senhor quebrante, Senhor, toda obra do inimigo de Deus para tentar destruir as nossas famílias. Que o Senhor venha atuar de uma forma extraordinária em cada lar que está aqui representado nesse momento, em cada lar das famílias dessa igreja, daqueles que nos acompanham de casa nesse momento. Eu peço, Senhor, nesse momento, a Tua bênção sobre as famílias que representam essa igreja e as famílias que aqui estão nesse momento. Eu rogo para que o Senhor faça morada em cada um desses lares. Que Teus santos anjos, ó Deus, visitem essas famílias, protejam essas famílias. Que o Teu Espírito possa ser o nosso conselheiro, possa ser o nosso sustento, possa ser o nosso amparo, possa nos dar sabedoria, possa, por meio da palavra, iluminar o caminho que precisamos trilhar para viver o melhor de Deus nos casamentos aqui representados, na educação dos filhos que estão aqui representadas. Nós rogamos pelo poder do Espírito do Senhor para que os lares desta igreja, que estão aqui presentes neste momento, sejam abençoados pelo Senhor. Por isso nós consagramos nesse momento as nossas famílias, Senhor. Elas são separadas para o Senhor. E que nos ajude a sermos os cristãos que o Senhor precisa dentro dos nossos lares. Nos ajude a ter dentro dos nossos lares a vivência do céu, do reino. Para que o nosso lar seja de fato um pedacinho do céu. Para que as pessoas queiram ter lares como o nosso é. Para que as famílias que temos causem impacto por onde passarem, refletindo o bom perfume de Cristo.
para que possamos, ó Deus, ser canais de bênçãos, felizes, prósperos, vitoriosos em cada aspecto. Que onde haja conflitos hoje em nossos lares, que a mão poderosa do Senhor possa atuar, trazendo regeneração, restauração e resolução. Nós entregamos as situações de saúde, as situações financeiras, as situações espirituais, as situações que estão fora do nosso controle, as adversidades, todas elas nas tuas mãos nesse momento. Que as interferências que esse mundo tem promovido sejam refreadas pelo poder do Espírito, Deus, pelo ensino da palavra, pelo culto doméstico, pela experiência de comunhão em nossas famílias. Que o teu Espírito seja derramado sobre nós, sobre nossas famílias, sobre nossas casas, em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a cada uma dessas famílias aqui apresentadas, tá bom? E se Deus é por nós, Deus abençoe a todos vocês. Uma ótima semana.